Olá, olá, meus queridos amigos e minhas queridas amigas. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Aprovação PGE. Eu me chamo Rafael Rocha, vou lecionar aqui a disciplina de Direito Ambiental. Atualmente eu sou procurador federal, já fui promotor de justiça e exerci outros cargos. E nós temos uma obra de direito ambiental, para quem se interessar, que é o nosso Manual de Direito Ambiental da editora Juspod, da coleção de manuais do Dizer o Direito, tá? Fica aí a sugestão para quem desejar se aprofundar no tema, tá certo? Então, eu vou deixar aqui na tela para vocês meu Instagram, me sigam no Instagram, enviem dúvidas, façam questionamentos, fiquem à vontade. Eu espero trazer a disciplina aqui de uma forma didática, sistematizada, de uma forma que vocês irão gostar bastante, tá certo? Então vamos lá, aí na tela para vocês, Direito Ambiental, nós temos aqui ó, o meu Instagram, me sigam lá no Instagram. Bom, o que nós vamos ver aqui para poder compreender melhor o direito ambiental? Nós vamos ver um verdadeiro microsistema jurídico de tutela ambiental, com algumas questões jurisprudenciais importantes, tá? Mas o que nós vamos compreender aqui é que nós temos um verdadeiro microsistema jurídico de tutela ambiental, tá? Ah, como assim, professor, o microsistema jurídico de tutela ambiental? Nós temos, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, semelhantemente ao que acontece com o microsistema jurídico de tutela coletiva, várias leis ambientais que formam um verdadeiro microsistema. Nós temos aí pelo menos 20 leis federais, mais de 10 decretos federais, mais de 500 resoluções só do Conselho Nacional do Meio Ambiente, além das resoluções dos conselhos estaduais e conselhos municipais. Para que você possa, meu querido amigo e minha querida amiga, interpretar e aplicar adequadamente os institutos jurídico-ambientais, você precisa compreender que existe um microsistema jurídico e deve haver, portanto, um diálogo jurídico entre essas diversas fontes. Como assim, professor? Isso significa dizer que você deverá utilizar um instituto previsto em uma lei específica, ou mesmo um princípio previsto em uma lei específica, para interpretar e aplicar vários outros institutos e instrumentos previstos em outras leis, tá? Só assim vocês conseguirão estabelecer a harmonia e coordenação na interpretação aplicação dessas normas. Tá, professor, mas eu não entendi nada. Calma que você irá entender, fique tranquilo. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu vou apresentar um exemplo para que vocês entendam como é necessário o reconhecimento da existência de um microsistema jurídico de tutela ambiental formado por esse conjunto vasto de normas e regras. Vamos lá, olha só. Vamos tratar aqui das infrações ambientais. As infrações administrativo-ambientais. Aquelas que estão puníveis com multas ambientais, por exemplo. Para que alguém possa interpretar e aplicar adequadamente esse instrumento, esse instituto jurídico-ambiental, você vai precisar se utilizar de pelo menos 3 normas. Veja, nós temos hoje os artigos 70 a 76 da Lei 9.605, a norma geral de infração e as sanções possíveis, dentre elas a multa ambiental. Tá? Mas lá nós não temos a previsão das infrações com as respectivas sanções. Tem apenas uma infração genérica, que diz que qualquer violação às normas do direito ambiental constitui infração ambiental passível de multa, etc. Então, nós vamos ter que se valer de um outro diploma. Qual diploma, professor? O Decreto Federal 6514 de 2018. Então, vocês já estão usando aí 2 atos normativos, a lei e o decreto. O decreto se constitui num verdadeiro Código Federal de Infrações Ambientais. Lá nós temos as infrações contra a fauna, contra a flora, contra as atividades de fiscalização ambiental, etc. Então, lá vocês vão encontrar infração e respectiva sanção. Infração e respectiva sanção. Tal qual a gente encontra no Código Penal. Tá. E aí, meus queridos amigos, vocês vão observar que a lei estabelece que somente podem aplicar infrações, só podem lavrar autos de infração e aplicar multas ambientais
os órgãos ambientais do CISNAMA e das capitanias dos portos, mas do CISNAMA. Tá, mas quais são os órgãos ambientais do CISNAMA, professor? Na Lei 9.605 não há esta previsão de quais são os órgãos do CISNAMA. Então, vocês vão ter que se valer de uma outra lei, a Lei 6938 de 1981. Lá no artigo 6º, vocês encontram o rol de órgãos e entidades que compõem a estrutura do CISNAMA, o IBAMA, o ICMBio, o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o Ministério do Meio Ambiente, etc. Então, portanto, vocês precisam se utilizar de 3 diplomas, de 3 normas, a Lei 6938, a Lei 9.605 e o Decreto Federal 6514, para interpretar e aplicar adequadamente um instituto ambiental, que é o Instituto das Infrações Administrativas Ambientais. O professor clareou um pouquinho. Deixa eu te dar um outro exemplo. Um instituto famosíssimo, que está em todas as provas, que é o licenciamento ambiental. Para que alguém possa interpretar e aplicar adequadamente, suficientemente, corretamente esse instituto ambiental, que é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, primeiro, vocês devem se valer do artigo 10 da Lei 6938 de 81. É lá que nós encontramos a exigência nacional de licenciamento ambiental para qualquer atividade e empreendimento potencialmente poluidores, degradadores ou utilizadores de recursos ambientais. Pronto, lá tem a exigência nacional. Então aqui eu tenho uma norma. Mas lá não tem o conceito do que é o licenciamento ambiental. Então vocês vão precisar se valer da Lei Complementar 140 de 2011. Lá vocês vão encontrar o conceito e a distribuição das competências dentre as entidades da federação para condução de procedimentos de licenciamento ambiental. Então, vocês utilizam a Lei 6938 de 81, artigo 10, e a Lei Complementar 140 de 2011, artigo 2º, 7º, 8º, 9º, 2 diplomas. Mas em nenhum deles nós temos o regramento, vamos dizer assim, a disciplina dos tipos de licenças ambientais. Sim, porque no final do procedimento do licenciamento deve haver uma licença. Aí vocês devem se valer da resolução 237 de 1997 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então vocês já estão se utilizando de 3 normas para interpretar e aplicar suficientemente, adequadamente e corretamente um instituto do licenciamento ambiental. Mas não para por aí. Vocês também precisam conhecer as exceções, que são os casos que dispensarão o prévio licenciamento ambiental. Aí vocês devem olhar, pelo menos, no Código Florestal, que não é código, é só uma lei, a Lei 12.651. Lá no artigo 8º, parágrafo 3º, vocês vão ver casos que, embora possam causar degradação ambiental, dispensam o prévio licenciamento ambiental. Portanto, vocês observam que aplicaram 4 normas distintas somente para aplicar no Instituto Ambiental. É por isso que nós devemos reconhecer a existência do microsistema jurídico de tutela ambiental. Professor, eu não entendi nada. Calma. Isto aqui que eu mostrei é sob uma ótica teórica. Portanto, somente será possível de se compreender ao final, depois de se estudar adequadamente todo o microsistema jurídico. O que eu quero apresentar aqui, para que faça sentido, é este microsistema jurídico de tutela ambiental do ponto de vista prático. E esse é o que nos interessa para a prova. Do ponto de vista prático, você deve entender que o microsistema jurídico de tutela ambiental é basicamente formado por 4 sisteminhas, que, se bem compreendidos, farão com que vocês acertem adequadamente as questões da prova. Então, o microsistema jurídico professor, de tutela ambiental, de proteção ambiental, é formado por 4 sistemas. Quais são eles? Primeiro, aí na tela para vocês, o CISNAM, Sistema Nacional do Meio Ambiente. Segundo sistema, o SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. O que é uma unidade de conservação da natureza, professor? Nada mais é do que um espaço no território que é especialmente protegido pelo poder público, ambientalmente. Então, nós temos um Sistema Nacional de Unidades
de conservação da natureza. Por exemplo, o Parque Nacional da Chapada Diamantina é uma unidade de conservação da natureza. Esse é o segundo sistema. Terceiro sistema, professor, Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, SINCRE. O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos cuida dos recursos hídricos em nosso país. Professor, nunca ouvi falar. Então, você não leu a Constituição com atenção, porque lá ele está. Tá? Depois a gente vê. Então, primeiro sistema, CISNAMA. Segundo, SNUC. Terceiro, SINGRE. Quarto sistema, CISRESPIA. Um verdadeiro sistema de responsabilização por ilícitos ambientais. Esse último sistema aqui, ó, o CISRESPIA, deve recair sobre aqueles que violarem as regras dos 3 primeiros sistemas. E agora veja. Tá, professor, mas o que estudaremos aqui no primeiro sistema, no CISNAMA? O que estudaremos aqui? Nós estudaremos primeiro a estrutura do CISNAMA. O que é isso, professor? A estrutura do CISNAMA é composta por um conjunto de órgãos e entidades que no Brasil tem vamos dizer assim, a missão, tem atribuições, tem competências de cuidar do meio ambiente, de fiscalizar o meio ambiente, de preservar o meio ambiente. Então, aqui no primeiro sistema, no Sistema Nacional do Meio Ambiente, no CISNAMA, nós temos uma estrutura formada por um conjunto de órgãos e entidades que têm essa missão. Então, é aqui que a gente estuda o IBAMA, é aqui que a gente estuda o ICMBio, é aqui que a gente estuda o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, é aqui que a gente estuda o Ministério do Meio Ambiente, a gente estuda a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o Conselho Estadual do Meio Ambiente, e tem, professor, tem, o Conselho Municipal do Meio Ambiente, e tem, professor, tem. Aí nós estudamos a composição de cada um desses órgãos e suas atribuições. Pronto, então nós estudamos isso. Depois, professor, nós estudaremos as políticas públicas ambientais relacionadas ao primeiro sistema, o CISNAMA. A principal delas é a Política Nacional do Meio Ambiente, PN, Política Nacional do Meio Ambiente, PNMA. Ela sempre está no edital. Por quê, professor? Porque esta política pública ambiental, qual? A Política Nacional do Meio Ambiente, deve ser implementada por quem? Pelos órgãos e entidades da estrutura do CISNAMA. Simples assim. Então, o IBAMA, o CMBio, o CONAMA devem implementar no Brasil a Política Nacional do Meio Ambiente. Como é que eles implementam, professor? Simples, cumprindo os objetivos dessa política nacional, que estão lá no artigo 4º da Lei 6938. Tá? E como é que eles farão, professor, para cumprir os objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente? Muito fácil. Eles se utilizarão dos instrumentos dessa Política Nacional do Meio Ambiente. Sim, porque os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente nada mais são do que ferramentas jurídicas que estão à disposição dos órgãos, aí na tela, e entidade que compõe a estrutura do CISNAMA, para que eles, de fato, possam implementar a Política Nacional do Meio Ambiente no Brasil e cumprir os seus objetivos. Exemplo de um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente famosíssimo. São vários. Um exemplo, licenciamento ambiental, zoneamento ambiental, cadastro técnico federal, servidão ambiental. São vários instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente que estão lá no artigo 9º da Lei 6938. Então, por exemplo, se o IBAMA, que é uma entidade da estrutura aqui, ó, do CISNAMA, ele vai se valer do licenciamento ambiental, que é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, para autorizar ou não o início de atividades e empreendimentos que no Brasil, possam degradar o meio ambiente. E fazendo isso, ele cumprirá um dos objetivos dessa política nacional, qual seja preservar o meio ambiente. Assim, ele implementa a política nacional do meio ambiente. É este o raciocínio que vocês devem desenvolver para compreender o direito ambiental. Tá, professor, entendi. Nós vamos estudar isso no primeiro sistema. E no segundo sistema, professor, no SNUC, no Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, o que nós estudamos? Aqui nós estudamos a mesma coisa. A mesma coisa, sim. Nós estudamos a estrutura de gestão do SNUC, uma política pública ambiental relacionada, seus objetivos e seus instrumentos. Vejam, o Sistema Nacional de Unidades
de Conservação da Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza possui uma estrutura de gestão. Eu que inventei? Não, está lá na Lei 9985 de 2000. Um conjunto de órgãos e entidades que tem a missão no Brasil de gerir, de administrar, de cuidar das unidades de conservação da natureza. Então, vocês vão ver lá, por exemplo, o ICMBio, que tem um papel importantíssimo. O Ministério do Meio Ambiente também está aí, o CONAMA também está aí, mas com funções agora de gestão do SNUC, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, certo? Então, por exemplo, esses órgãos e entidades que estão aqui na estrutura de gestão do SNUC implementarão no Brasil o que, professor? A Política Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, que está lá na Lei 9985 de 2000. A lei toda, 9985 de 2000, constitui essa importante política pública ambiental. Como eles farão isso, professor? Eles cumprirão os objetivos que estão previstos nessa própria lei que cai em sua prova. Para isso, eles se valerão dos instrumentos, que são todos os institutos jurídico-ambientais previstos na Lei 9985 de 2000. Por exemplo, o que é uma zona de amortecimento? É um instrumento, é um instituto jurídico-ambiental previsto nessa lei. É um instrumento da Política Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. O que é um corredor ecológico? Outro instrumento. O que é um mosaico, professor? Outro instrumento. O que é a reserva da biosfera, professor? Outro instrumento. Quais são os requisitos de instituição de uma unidade de conservação da natureza? Tudo aí, nessa lei. Portanto, assim vocês compreenderão. Um exemplo. Quem é que faz a gestão do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, professor, no Goiás? Quem é que faz a gestão do Parque Nacional do Iguaçu, lá nas Cataratas do Iguaçu? Quem é, professor, que faz a gestão do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, não preciso dizer onde, no Maranhão, do Parque Nacional da Chapada Diamantina, do Parque Nacional da Tijuca? Quem é que faz a gestão? É um órgão, entidade que compõe a estrutura do CISNAM. Como são parques nacionais, quem vai fazer a gestão é o ICMBio, por isso deve ser estudado aí. Certo? Essa é a lógica. E aqui no terceiro sistema, professor, você vai estudar a mesma coisa. No SINGRE, no Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, você vai estudar a mesma coisa. Qual a mesma coisa, professor? Primeiro, a estrutura. Um conjunto de órgãos e entidades que no Brasil tem a missão de gerir, de cuidar, de administrar, de gerenciar nossas águas. E tem isso no Brasil, professor? Tem. Tem. Eles estão definidos na Lei 9433 de 97. Meus queridos amigos, eles estão definidos na Lei 9433 de 2007. Cheirinho de fumaça aqui. Então lá nós vamos encontrar o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Né? Nós vamos encontrar a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Nós vamos encontrar os comitês de bacias hidrográficas. Todos estão lá presentes na estrutura do SINGRE, na Lei 9433/97. Aí nós vamos encontrar o quê? Uma política pública ambiental importante que deve ser implementada pelos órgãos e entidades que compõem a estrutura do SINGRE. E lá nós temos a Política Nacional de Recursos Hídricos, a PNRH. Essa política pública ambiental vai ser implementada por quem, professor? Pelos órgãos e entidades que compõem a estrutura do SINGRE. Como, professor? Cumprindo os objetivos previstos lá na Lei 9433 de 97. E como eles farão isso, professor? Se utilizarão dos instrumentos dessa política pública ambiental. Então, aqui nós vamos estudar o quê? Uma outorga. O que é outorga, professor? Qual é a ideia geral da outorga? É o consentimento estatal para que alguém possa captar a água de algum lugar. Professor, eu quero captar a água do rio ali para fazer um projeto de irrigação. Precisará de outorga. Eu quero perfurar um poço artesiano. Precisará de outorga. Então, nós temos outros instrumentos, como os planos de recursos hídricos, o enquadramento dos corpos d'água, etc. Então, é isso que vocês estudarão nos 3 primeiros sistemas. Por último, depois de estudar os sistemas e compreender essa ideia geral do que é o microsistema de direito ambiental e as regras gerais sobre a proteção ambiental no Brasil, aí sim vocês estudam o sistema de responsabilização por ilícitos ambientais. Aqui nós vamos estudar primeiro a tríplice responsabilização. Aqui nós vamos ver, por exemplo,
que deve recair uma tríplice responsabilização para aquele que violar as regras dos primeiros sistemas, do CISNAMA, do SNUC, do SINGRE. Essa pessoa estará sujeita a sanções administrativas, como, por exemplo, multas ambientais, a sanções penais, como, por exemplo, as infrações penais previstas na Lei 9.605, e a responsabilidade e a responsabilidade civil, com a obrigação de indenizar e reparar o dano. Aqui nós temos a tríplice responsabilização. Aí nós temos que ver as regras gerais sobre cada uma delas. Consequentemente, nós estudaremos uma tutela processual ambiental. Ah, e tem, professor? Tem. Temos uma tutela processual ambiental toda desenhada pela jurisprudência, por isso que nós vamos ver jurisprudência aqui, toda desenhada pela jurisprudência do STJ. Então, nós vamos ver que a responsabilidade civil por dano ao meio ambiente é objetiva. Mas é fundada na teoria do risco integral. É solidária. Ela é imprescritível. Ela admite a condenação pelo dano moral coletivo. Admite a inversão do uso da prova em desfavor do poluidor. Admite a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor. Admite a condenação cumulativa em obrigação de fazer e de não fazer, juntamente com de indenizar. Então, nós temos que ver essa tutela processual ambiental. E os princípios ambientais, professor, que o senhor não tocou no assunto? Aí nós veremos uma aplicação prática dos princípios ambientais. Nada de decorar, compreendê-los, depois de ver todas essas estruturas. Essa é a ideia geral do microsistema jurídico de tutela ambiental. Isso aqui é muito fácil. Vocês podem fazer uma analogia, né, com o conceito analítico de crime. Todo mundo aí conhece o conceito analítico de crime. Crime é igual a fato típico, ilícito e culpável. Não é isso? Microsistema jurídico de tutela ambiental é igual a CISNAMA, SNUC, SINGRE e CISRESPIA. Tá certo? Mas o crime é igual a fato típico, ilícito e culpável. E aqui no primeiro substrato, no fato típico, eu tenho conduta, nexo causal e tipicidade. No segundo substrato, eu tenho os excludentes de ilicitude. No terceiro substrato, eu tenho a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude, a inexigibilidade de conduta diversa. Não é assim lá no conceito de crime? Aqui também. O conceito de microsistema jurídico de tutela ambiental é igual a CISNAMA, SNUC, SINGRE e CISRESPIA. Sendo que nos três primeiros sistemas, vocês estudam o quê? A estrutura, que é o conjunto de órgãos e entidades que fazem a gestão daquele sistema, as políticas públicas ambientais relacionadas àquele sistema, que na verdade devem ser implementadas naquele sistema, os objetivos dessa política pública ambiental e seus instrumentos. E no último sistema, no CISRESPIA, tríplice responsabilização, tutela processual ambiental e os princípios ambientais. Essa é a ideia geral. Agora, uma observação importante para a gente fazer uma pausa. Aqui no primeiro sistema, no CISNAMA, nós estudamos a Política Nacional do Meio Ambiente. Ok, professor, entendi. Nós estudamos a Política Nacional do Meio Ambiente, seus objetivos e instrumentos. Existem outras políticas públicas ambientais, professor, que também devem ser estudadas nesse primeiro sistema? Sim. Nós temos, por exemplo, a Política Nacional de Mudanças do Clima. Importantíssima política pública ambiental hoje. É a do momento e é mundial. A Política Nacional de Mudanças do Clima deve ser estudada aqui também no primeiro sistema. Por quê? Porque são os órgãos e entidades que compõem a estrutura do CISNAMA que também cuidam dessa outra política pública ambiental. É por isso que nós temos que estudar ela aqui também. Aqui no SNUC, no Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, como eu disse para vocês, uma unidade de conservação da natureza nada mais é do que um espaço territorial que é especialmente protegido. Existem outros tipos de espaços territoriais que são especialmente protegidos ambientalmente pelo poder público, mas que não estão previstos na Lei 9985 de 2000, que é a lei do SNUC, mas que estão previstos lá no Código Florestal, que não é código. Não é código, é apenas uma lei. Tá? Aliás, nós precisamos de um código ambiental, mas não temos. Lá no Código Florestal, que não é código, nós temos outros espaços territoriais que são especialmente protegidos, que de alguma forma seguem a regra geral também desses aqui, porque também não podem ser extintos por decreto. A gente vai ver isso depois. Então, aí a gente aproveita para estudar aqui também, meus queridos amigos. Aqui nós estudamos também, por exemplo,
o que é uma APP, uma área de preservação permanente, o que é uma ARL, uma área de reserva legal ambiental, o que é uma área verde urbana, por exemplo. São institutos que estão previstos no Código Florestal. Aqui no terceiro sistema, no SINGRE, além de estudar a Política Nacional de Recursos Hídricos, nós estudamos outras políticas públicas ambientais que devem ser implementadas total ou parcialmente pelos órgãos e entidades da estrutura do SINGRE. Por exemplo, a Política Nacional de Barragens, tem tudo a ver. Então a gente deve estudar aí. A Política Nacional de Saneamento Básico. Por quê, professor? Porque o saneamento básico é composto por 4 serviços. Um deles é o fornecimento de água. E o fornecimento de água é regulado por onde? Pelo SINGRE. Além do mais, são os órgãos e entidades do SINGRE, como, por exemplo, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que também atua nessa política pública ambiental. E temos uma outra, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Por quê? Porque já que estudamos o saneamento básico, que é composto por 4 serviços, um deles é o fornecimento de água, nós temos um outro serviço de saneamento básico, que é a coleta de lixo. E a Política Nacional de Resíduos Sólidos trata justamente da coleta de lixo. É a Política Nacional do Lixo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, nós estudamos aí também, já que os órgãos e entidades que compõem a estrutura do SINGRE também atuam, de certa forma, nessa política pública ambiental. Portanto, essa é a ideia geral. Quem estuda isso, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, estudam as leis ambientais importantes que estão previstas no edital. Então, vocês vejam aqui, ó, as leis todas que devem ser estudadas aqui no CISNAMA, como, por exemplo, a Lei 12.187 de 2009, que trata das mudanças climáticas. Aqui no SNUC, várias leis importantes. Aqui no SINGRE, a Lei 9433/97, que trata dos recursos hídricos, e outras leis importantes mencionadas. Aqui no CISRESPIA, nós vemos, por exemplo, a Lei 9.605 e o Decreto Federal 6514 de 2008. Certo? Queria trazer essa ideia geral para aclarar o que deve se estudar e como deve se estudar o direito ambiental. Tá certo? Agora eu vou fazer uma pausa, volto no próximo bloco e vou trazer algumas questões também envolvendo a atualização jurisprudencial e outros temas relevantes. Até já, pessoal!